Era ataque cardíaco, era sensação de desmaio, era tremores, minha perna tremia muito, eu não conseguia dormir, eu vomitava, pensamentos negativos, pensamentos de suicídio, que foi muito, muito difícil para mim, para minha casa, para minha família. Eu me sentia sozinha, muito fraca, muito pequena, uma dor, era uma dor, ela inexplicável, era uma dor diferente, era uma dor de alma. É como se minha alma sangrasse, assim, era muito difícil, até para recordar é muito sofrimento. O que a Luciana está lembrando é de uma fase difícil que ela viveu logo depois da pandemia de Covid-19. Foi um período bastante delicado para ela e para a família. Depois de um tempo sentindo tudo isso, indo frequentemente a consultórios médicos e prontos-socorros, ela foi diagnosticada com depressão, ansiedade e síndrome do pânico. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, revelam números alarmantes de depressão e ansiedade em todo o mundo, com um aumento de cerca de 25% depois da pandemia de Covid-19. Segundo as taxas, estima-se que cerca de 300 milhões de pessoas convivam com depressão e cerca de 370 milhões com ansiedade ao redor do planeta. Assim que recebeu o diagnóstico, Luciana passou a fazer acompanhamento semanal com psicólogo e a tomar a medicação indicada pelo psiquiatra. Além do tratamento médico e do apoio incondicional da família, ela encontrou mais uma forma de se livrar da depressão e da ansiedade, recuperando a saúde física e mental, a fé em Deus. Eu sentia a todo momento o Senhor falando comigo para mim agir, para mim sair daquela zona de conforto. Tava difícil, mas eu não estava sozinha. E eu sempre fui lá da Fonte da Vida, já tem um tempo. Procurei participar do que tinha, era campanha, era reuniões. Procurei a não ficar ali só esquentando a poltrona da igreja. Procurei fazer a minha parte e Deus foi falando comigo através de sonhos. E hoje, graças a Deus, eu estou no discipulado. Só tenho que agradecer muito à Fonte da Vida, a Bispa Brenda, a pastora Cristiane, que me acolheu muito. Minha família acolheu todos. O acompanhamento terapêutico e medicamentoso é fundamental e indispensável em um processo de tratamento contra a depressão, ansiedade e as demais doenças que atingem a mente humana. O apoio da família e dos amigos ao longo do período em que a pessoa está passando pela doença também contribui imensamente com o alcance da cura. Mas, como a Luciana relatou, há um outro fator que faz a diferença nesses casos, é a espiritualidade. A própria ciência comprova que a fé em Deus é uma importante aliada, como explica a psicóloga Midian Aguiar. Quando nós vamos para Deus, Deus vem e se revela a nós. Por exemplo, a oração é uma chave muito poderosa que as pessoas têm, porque na oração você fala com Deus e Deus fala com você. A leitura bíblica ela é muito importante. Ela é muito reveladora e quando ela é revelada para nós, ela traz libertação. Libertação na mente, no corpo, no espírito, né? Então, a Bíblia e a fé e a oração juntas, né? Um combo, e ir à igreja também, estar com pessoas que podem promover essa fé, promover essa conexão, né? Pessoas que estão ali em busca de cura também e que juntos se renovam, né? E se conectam e se identificam. Deus deixou a psicoterapia, Deus deixou a psiquiatria, para que essa pessoa recorra tanto à fé quanto também à questão emocional e biológica, bioquímica, se for o caso, para poder ter uma cura completa. Estamos em um mês que trata de uma das campanhas mais importantes do ano. É o Setembro Amarelo, que visa desenvolver e divulgar informações a respeito do combate ao suicídio. Investir em saúde mental é fundamental para a prevenção. Um grande passo em favor da vida é entender como ela é preciosa. Cada pessoa foi criada por Deus de uma forma muito especial
e com um propósito, como explicam os pastores Eberton Vieira e Jaiara Vieira. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Olha que preço grande Ele pagou por você. Olha que preço grande Ele pagou pela sua vida. Ele te ama. Você é amado por Deus desde a fundação do mundo. A Bíblia diz isso. Ele não te fez para ser destruído, Ele te fez para ser edificado, para ser transformado, para ser restaurado. Nós somos o plano de Deus, somos filhos de Deus. Imagina você pegar a sua filha e mandar para a cruz por causa de pecado dos outros. Você teria coragem? Ninguém tem. Deus fez isso por mim e por você, pelo seu filho. Que é preço maior do que esse? É reconhecer esse poder. É entender o sacrifício de Jesus. É entender esse amor, que você é valiosa, você é importante e não importa o que falam. Deus te escolheu, Deus te chamou. Vinde a mim. Às vezes, ao enfrentar a dor, a tristeza ou as inúmeras dificuldades e aflições humanas, o sentimento de desvalorização ou desesperança podem vir à tona, mas a Bíblia é categórica em afirmar que cada vida é importante. No Salmo 39, os versículos 13 e 14, a Bíblia diz que Deus criou o íntimo do nosso ser. De maneira assombrosa fomos formados. Muitas pessoas perdem a certeza ao longo do caminho, porque o plano original de Deus é nos fazer mais que vencedores, é sermos imagem e semelhança de Cristo, é sermos realmente, termos a identidade de Deus em nós. O que o diabo quer? Tirar essa identidade. Então, ele usa muitas vezes pessoas, até pais, professores, pessoas do nosso meio para tirar de nós essa identidade. De que forma? Com palavras, com atitudes, e isso vai construindo o nosso ser. E muitas pessoas nessa construção do ser são muito reprimidas, são muito podadas, são muito machucadas. Então, o que elas têm como referência? Que eu não sou pertencente, que eu não sou importante, que eu não valo a pena, que não vale a pena existir. Elas se revestem de muita amargura, de muita tristeza, de muita raiva, e isso é a formação da identidade dela. Então, se a pessoa nasceu, né, com o propósito original de Deus, mas isso foi tirado ao longo do tempo pelo engano do diabo, ela precisa fazer esse resgate. Buscar uma terapia, né, de preferência até cristã, buscar a igreja, buscar em Deus esse resgate da identidade. Porque a identidade que nós temos é uma identidade perfeita, é uma identidade de filhos de Deus. Buscar apoio profissional e espiritual é um passo de coragem e amor próprio, para entender que cada vida é importante para Deus, na busca pela superação de dificuldades emocionais, como depressão ou ansiedade. Isso não é sinal de fraqueza. Eis que eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. Tereis aflição, mas tende bom ânimo. Para cada fase da nossa vida, para cada etapa da nossa vida, tem uma palavra de Deus para nós. O fato de eu ter fé não me exime do processo, da dor do processo. Mas Ele passa comigo. Fica leve. Eis que vem e traz o teu fardo pesado, porque eu vou te dar um leve. Ele não falou que ia tirar o fardo, Ele disse que ia fazer seu fardo ficar leve. Mas você vai passar pelo processo. E quanto mais rápido você aceita o processo, dentro da palavra de Deus, com conhecimento da palavra, mais rápido você passa. Você não vai ficar 40 anos no deserto. Você vai passar rapidamente. E feliz, dando glória a Deus, porque você sabe que lá na frente, Deus tem algo para você maravilhoso. Vale reforçar que a depressão e as demais doenças que atingem a mente humana não são as únicas responsáveis por ideações de autoextermínio. Vícios em álcool, drogas e jogos, por exemplo, podem acabar levando a pessoa à desesperança de viver. Problemas financeiros, a morte repentina de uma pessoa querida, situações de abuso, discriminação e bullying também são circunstâncias que podem estar ligadas à perda do gosto pela vida e são sinais de alerta. Por isso, mais uma vez, vale reforçar que, independentemente do que você está passando, sua vida é preciosa e você tem muito valor. Pessoas que passam por esse processo, ela quer resolver um problema.
ela quer achar uma solução para uma dor, uma dificuldade, ela não quer morrer. Suicídio, ela quer matar um problema, ela não quer matar a si próprio. E muitas vezes chega a essa consequência maior, que é tirar a própria vida. E a igreja, graças a Deus, pela mão de Deus, ajuda a identificar esse problema e resolver esse problema. Então, a pessoa que passa por isso, vem para a igreja, deixa o Espírito Santo te ajudar, deixa Jesus te ajudar, deixa Jesus mudar a sua história. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, diz o Senhor. É só o Senhor, só Deus, e é através da igreja que a gente pode conseguir a cura. Conhecereis a verdade vos libertará. Meu povo perece por falta de conhecimento. A vida adulta é repleta de desafios e a área profissional é uma das principais causas de preocupações humanas. Infelizmente, é bastante comum se sentir desvalorizado, sem perspectiva ou achar que não vai conseguir fazer o que é preciso. E é nesse momento de fraqueza e sobrecarga física e mental que aparecem. A somatória desses sentimentos pode afetar a mente de tal maneira a desencadear a depressão, como foi o caso do jornalista Marcos Araquém. Eu trabalho, né, no meio audiovisual, e a pressão por prazos, por resultados de alguns trabalhos, ele mexia muito com o emocional, né? E aí, somado isso aos problemas do dia a dia, foi chegando num nível que a gente não consegue controlar. E como a depressão, o estresse, né? São processos. Como ele pode ser motivado, às vezes, por uma falta de esperança, e isso foi mexendo assim muito forte comigo, mexendo a ponto de você se baquear de forma assim que não você deseja suicidar, por exemplo, que é um índice muito grande assim associado à depressão. Mas, por exemplo, eu como cristão pensava assim, gente, se Jesus voltar hoje vai ser ótimo para mim, né? Marcos já fazia acompanhamento psicológico rotineiramente e, ao relatar para a profissional como estava se sentindo diante dos problemas da vida, após avaliações e testes, ela confirmou o diagnóstico de depressão. Ele seguiu firme na terapia e, recentemente, após 2 anos tratando a doença, ele recebeu alta. E, além do processo terapêutico, Marcos atribuiu a cura a um fator muito especial. Creio muito em Deus. Eu creio que se não tivesse Deus nessa grande equação assim, emocional, eu não teria superado como eu superei. Óbvio, tem pessoas que são ateus que conseguem superar com remédios, não vou entrar nessa seara, mas o fato é que quando você tem fé em Deus e de que aquela solução ela vai acontecer, é óbvio que aquela desesperança, aquela falta de fé na solução de um grande problema, por exemplo, você consegue chegar num resultado melhor. E é isso que eu tenho feito, buscando mais nesse processo, por exemplo, de depressão que eu tive há 2 anos. Fiz lá a terapia, mas eu me conectei mais com Deus. E isso foi muito bom para mim, para minha espiritualidade, porque quando a gente se conecta com Deus, a gente percebe que, por maior que sejam os problemas, o Senhor vai estar ali para te auxiliar, para te mostrar um caminho. Temas como este são cercados por tabus e mitos. Por isso é tão importante falar cada vez mais sobre saúde mental. E não apenas de adultos, mas os jovens também podem ser atingidos pelas dores na alma. Porém, os sinais de que algo não vai bem são diferentes em cada fase da vida. Enquanto é mais comum que o adulto apresente sinais de tristeza, desânimo, desesperança, prostração, alteração no sono e irritabilidade, já o jovem adoecido age de outra forma. É preciso ficar alerta. No adolescente, aparece até sinais de euforia. Ele fica muito mais feliz do que o natural. Ele fica mesmo eufórico, né? E ele
as funções dele, laborais, né, diárias, são afetadas de alguma forma. Então, assim, ou ele come muito, ou ele dorme muito, ou ele come menos. Alguns sintomas dá para notar, mas emocionalmente não dá indício de tristeza no adolescente, dá indícios muitas vezes de alegria. Alguns ficam tristes sim, mas na maioria das vezes fica eufórico, porque adolescente está na fase hormonal, onde o hormônio se expande, onde a serotonina e a dopamina estão lá nas alturas. Então, quando vem a depressão, o efeito é rebote, o efeito é ao contrário. Para ajudar uma pessoa que está em depressão ou mesmo com ideações suicidas, além de oferecer tratamento psicológico e psiquiátrico, tem uma atitude que pode contribuir significativamente com a mudança da vida da pessoa em sofrimento. Não falar, ouvir, amar, ser empática com a dor da pessoa, orar por ela, dizer para ela que aquilo ali Deus pode curar, que Deus não importa com o passado dela, mas Deus importa com o futuro, com o presente dela. E muitas vezes, eu vejo assim, às vezes na igreja, algumas pessoas tá ali falando, aí outra fala assim, não, faz assim, faz assado. Não, nós estamos aqui para ouvir. Quem faz a cura é Deus, é o Espírito Santo. Você tem que dar o quê? Base bíblica, conhecimento bíblico, sem julgamento. Não existe uma receita. Deus faz do jeito que Ele quiser, como Ele quiser. Não é por força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. Eu tiro base por mim. Não adiantava falar nada para mim não, enquanto o Espírito Santo não vinha, não falava, não me convencia. Então é ouvir com empatia, amar e orar com aquela pessoa e dizer tá tudo bem. Deus vai mudar a história da sua vida. Contando que a fé é uma importante aliada para todos os desafios da vida, inclusive para doenças como depressão e ansiedade, é sempre bom lembrar que a sua vida é única e tem valor. Deus tem planos de paz e esperança para cada um, conforme está escrito em Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. A igreja é o socorro. Se você passa por isso, você tem crises assim, a igreja é o seu socorro, é o seu hospital. Ah, pastor, mas eu vou chegar lá, tem um monte de gente problemática, doente. Sim, a igreja é como se fosse um hospital. Nós, líderes aqui da igreja, somos os enfermeiros, mas o médico é Jesus. Ele tem a cura para o seu problema, ele tem a solução para o seu problema. A sua vida é muito importante, você que está aí assistindo. Eu sei que você às vezes se sente menos valorizado, né? Porque pessoas te disseram isso. Mas eu quero dizer que as pessoas que disseram isso a você são pessoas adoecidas também. São pessoas que às vezes precisavam de ajuda tanto quanto você. Então, é apenas uma opinião da pessoa. Qual que é o fato a seu respeito? O fato a seu respeito é que você é filho de Deus, criado à imagem e semelhança dele, que Deus te ama profundamente, incondicionalmente, e ele tem sobre a sua vida planos de paz e não de mal. A sua vida é projeto de Deus, né? Ele projetou você para dar certo, para vencer. Então, tudo que te aconteceu, que te ocorreu, é apenas uma história que você vai contar lá na frente como testemunho daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Então, mude a mente, né? Que seja uma renovação de mente, que você possa renovar a sua mente para que você experimente a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, o amor dele sobre você, e você entender que você é pertencente, precioso, mais que vencedor, um filho de Deus. Se você estiver precisando de ajuda ou conhecer alguém que esteja, aqui estão alguns contatos que podem oferecer um socorro. O Disque Oração da Igreja Fonte da Vida tem atendimento 24 horas. Basta ligar no 62 4007 2910. E o Centro de Valorização da Vida, o CVV, também está disponível para te ajudar 24 horas por dia, por meio do telefone 188. Busca ajuda. Busca fazer terapia, busca um psiquiatra, busca medicação, busca a igreja em primeiro lugar, atividade física. É um combo, mas é Deus acima de todas as coisas. E você que está aí do outro lado, eu quero falar, levanta. Nós não estamos sozinhos, tem muita gente aí nessa situação.
olha em volta, tem muita gente que precisa de nós, filhos, esposos, família, né? Mãe, pai. Vamos levantar, não vamos desistir não, porque Deus tem grandes coisas por vir aí. São problemas que a gente pensa que é o fim, mas é só o começo aí para uma grande história.